E agora. Olá, gente! Aqui é a Má. A gente vai dar início hoje a mais um episódio. A gente está com um convidado mega super especial, que é o Emerson. Ele tem 21 anos, ele é analista de dados, ele mora aqui em Santos. E a gente convidou ele para a gente conversar um pouco como é o dia a dia dele no trabalho, como foi as vivências deles até chegar aqui. E aí eu queria desejar para você que está muito feliz com a sua presença aqui hoje. E que eu espero que esse ambiente seja um ambiente confortável, que você se sinta bem para conversar e compartilhar com a gente a sua vida, um pouco da sua história. E que através dela venha incentivar e impulsionar muitas pessoas que estão aí esperando muito mais gente vir até aqui a gente para poder falar, conversar, para a gente poder chegar até na sua casa. Agradecer plenamente pelo convite, eu achei muito legal a iniciativa e principalmente por eu ser um dos primeiros a ser entrevistado, eu achei muito legal. Gente, pra quem não sabe, o Emerson, ele é meu amigo pessoal. O Emerson já foi comentado nos outros vídeos, né? Que era uma pessoa que me apoiou muito, ele sempre esteve muito perto de mim, então ele é uma pessoa que eu admiro muito e eu acho que ele tem ele tem muita coisa para compartilhar aqui com a gente. E quem sabe chegar aí você que está em casa e ajudar você a perceber essas nuances que a gente deixa passar no nosso dia a dia. Então, Emerson, conta pra gente, como foi ser você como criança? Como foi ser você no colégio? Você acha que durante esse período foi um período muito complicado? Como eram as pessoas que te cercavam? Como era toda essa interação com o seu meio? Quando eu era criança, assim, até a adolescência, na escola em si, nunca tive muita dificuldade. Eu sou de Santos, nasci e cresci em Santos. Só que por muito tempo eu morei no Jardim São Manuel, que é como se fosse uma comunidade aqui pra Santos, lá pra dentro. E lá era um pouco complicado, porque eu tinha que acordar cedo, de madrugada com minha mãe pra vir pra escola, então ali era um pouco puxado. Só que quando eu comecei a morar com a minha avó, porque desde cedo eu quis mais morar com a minha avó que com a minha mãe, ficou mais fácil, ficou mais tranquilo o meu dia a dia dentro da escola. Uhum. E você acha que durante esse período você falou que era muito tranquilo, né? E quando foi que despertou a relação de você se identificar como um homem gay? Foi durante esse processo? Foi durante o ensino médio? Foi depois do colégio? Como foi essa interação? Então, é até engraçado isso, porque quando eu era mais jovem, eu não via essa questão da sexualidade muito forte. Eu fui descobrir o que era ser um homem gay com 13, 14 anos, inclusive o José estava perto nesse momento, seu namorado. Mas até então, tanto que eu tive namoradinhas na escola, né, as garotinhas, só que o que eu queria mesmo era brincar de Power Rangers e é isso que eu queria fazer quando eu era criança. Só que aí depois dos 12 ficou um pouco mais sério, que a gente começa a sentir mais atração pelos menininhos sem camisa no futebol, etc. E aí sim eu falei, não, eu acho que eu sou diferente. E aí, depois desse período, nesse processo de descoberta interna, você acha que essa percepção das pessoas ao seu redor, como foi se sentir diferente? Você se sentia diferente, mas se sentia aceito? Ou você acha que durante esse processo foi ficando cada vez mais complicado? Se isso mudou muito? Então dos 12 aos 15, que foi com 15 que eu me assumi, foi uma relação complicada, que foi nesse momento que eu me senti excluído, mas não era evidente para as pessoas, eu não falava para as pessoas. Eram amigos muito próximos que sabiam. Então, na minha cabeça, todo mundo estava me taxando de gay, etc, viadinho, só que eu não era claro isso para mim. Eu não posso dizer que eu tenha sofrido homofobia bem pesada, assim. Os meninos zoavam, sim, mas eu sempre fui o aluno mais quieto da classe, mais nerdzinho, então eles zoavam mais nessa parte do que da sexualidade em si. Então, foi mais ou menos com 12, 13 por ali, que aí, quando eu tava prestes a me assumir, aí eu comecei a sentir que eu era, né, que poderia ter uma diferença na sociedade. E você acha que, por exemplo, durante esse período de mudança, teve mudanças em casa ou foi uma coisa assim mais tardia? Teve mudança sim, que foi claro, né, até então, minha tia Eliane sempre me apoiou bastante, eu acho que ela nunca, minha tia Eliane, minha tia Paty, assim, elas sempre foram muito comigo. E ela sempre me apresentar no universo gay, mas não indicando nem recomendando ser gay, mas elas sempre falaram que era uma coisa normal. Então com elas foram as primeiras que eu me assumi,
E ali foi muito tranquilo, elas me apoiaram de cara. Só que com a minha avó, que era minha tutora legal na época, né? Hoje eu moro com ela ainda, mas não é tutora legal porque eu sou maior de idade. Mas foi difícil a relação, acho que, sei lá, até os 18 foi bem complicado, ela ainda cismava com isso de ser gay, etc, que estava errado, né? Só que não por o que eu achava engraçado era que não era por uma questão religiosa. Aliás, foi fácil também, porque não foi uma questão religiosa que impedia ela. Foi só uma estrutura social que eu tinha implantado nela. Tem isso, né? Muito do que as pessoas trazem, né? É muito do que é imposto a elas, né? Uhum. Então, tipo assim, às vezes elas reproduzem aquilo que lhe foi reproduzido, exato, né? E aí, eu acho que a gente que é do meio LGBTQIA+, a gente tem, eu acho que esse, vamos dizer assim, esse papel, ou então esse trabalho de meio que conscientizar, né, as pessoas que estão próximas a gente, né? Então, no início, assim, até comigo mesmo, a minha mãe foi muito tranquila em relação, na época que eu me assumi como um homem gay, né, na época. Mas só que ainda tinha esse comentário, tipo, mas e se a pessoa comentar? E se a pessoa falar? Uhum. E se não sei o quê? Por um lado, a gente sabe que é um modo de proteção, né? Tipo, a gente sabe que elas sabem que a nossa população, eles sofrem na rua, sofrem no trabalho. Então, eu acho que é um modo de proteção. Tipo, olha, não aparenta ser assim. Sim. Não, pra tentar te proteger, né? Exatamente. E aí, eu acho que a gente é dessa geração mais, vamos dizer assim, mais moderna, a gente luta e põe a cara mesmo nas coisas, a gente ensina muito isso, né? Uhum. Porque, tipo, não adianta. Ou que se não for a pessoa discriminar a gente por uma coisa, vai ser por outra coisa. Então é melhor a gente viver feliz, viver nossa realidade e a nossa verdade do que ficar nessa coisa. Só que às vezes acaba machucando mais a gente, né? Sim. E aí eu entendo, nesse período, eu acho que deve ter sido difícil, né? Foi bem complicado porque eu achava que ela não ia me aceitar nunca, eu achei que eu ia morar na rua, enfim, né? Eu tenho todos aqueles pensamentos. Mas com o tempo, graças, né, ao universo, enfim, ela foi aceitando. Hoje em dia ela compra meio LGBT pra mim. Eu acredito que as pessoas que não têm esse impasse da religião estão se assumindo agora. Eu acho que o que eu diria era pra ter paciência. Porque é algo que não vai ser de um dia para outro. Ela não aprendeu de um dia para outro a ler, nem andar. Então, convivendo com uma pessoa gay, ela vai com o tempo. Hoje em dia, a minha avó, tudo que é relacionado ao LGBT, parada gay, etc., ela sempre puxa um gatilho ali, um assunto. Porque eu continuo sendo o neto dela. Então, isso. E é muito que eu comentei no outro vídeo, de essa questão de adaptação. Por exemplo, a minha mãe, agora, ela me chama no feminino. Só que ainda tem essas dificuldades ainda, tipo, de vez em quando solta o Maurício, solta o filho, mas a gente percebe que, pelo menos com ela automaticamente tira. Então, a pessoa, ela tá tentando, sabe? Sim. E eu acho que é isso que conta, porque ela percebe que aquilo faz, tipo, deixa a gente se sentir melhor, sabe? Sim. Que já basta as lutas que a gente tem que lutar lá fora e várias milhões de coisas que a gente passa, né? E aí eu acho que essas pequenas vitórias que a gente tem em casa, elas conseguem suprir isso, né? E, tipo, dar mais ânimo pra gente lutar, levantar a cabeça na rua, no trabalho, na escola, né? Sim, exatamente isso. E Emerson, você comentou que teve um momento da sua vida que você saiu, né? Você não morava mais com a sua mãe, você foi morar com a sua avó. E como era a sua relação com ela? Como é hoje? Como é que é a situação geral? Então, eu sou o filho mais velho de 2 irmãs. Uhum. E minha mãe, eu nunca vi como mãe. Eu não posso ter... Assim, ela era uma pessoa que eu tinha muito afeto, né? Muito carinho, tudo amava, normal. Mas não era uma pessoa que eu... Mas, né, hoje em dia minha mãe é falecida hoje. E hoje em dia, por a minha tia ter feito uma pós-graduação em doenças da mente, ela identificou isso, que, né, minha mãe, ela tinha um atraso cognitivo, né? Então, ela tinha 30 anos com mentalidade de 18, 20. Então, desde muito novo, não foi falado isso pra mim, só que eu peguei, porque minha mãe saía pra festas, enfim, nesse Jardim Sabananal que eu falei, né, que era uma comunidade. E aí, dentro da casa, assim, ela saía e deixava eu e minhas irmãs pequenas sozinhos, assim. E ali eu comecei a desenvolver uma maturidade muito rápida, de, tipo assim, segurança, proteção, etc. Então, eu meio que me coloquei no lugar de pai, assim. E aí, quando eu vi que eu tava fazendo um papel que não era de filho, enfim, mudar pra minha avó foi muito fácil, porque a minha avó ia
né, fazer esse papel de mãe, né, criar, etc. E eu deixaria de criar um adolescente que, no caso, é minha mãe. Então foi muito fácil pra assistir. Mas super tive afeto pela minha mãe. O engraçado foi que ela faleceu com 15 anos. Quando eu tinha 15 anos, aliás. Ela faleceu. E ali deu uns 3 meses e aí eu me assumi dentro da minha casa pra minha avó. Foi nesse período, assim. Então sua mãe não chegou a falar sobre isso, esse assunto com você, né? E você acha que tipo, seria diferente tipo, se você chegasse hoje pra falar com ela? Você acha que você ia ser acolhido? Eu acho que sim, porque né, minha família toda sempre teve isso. Minha mãe era menos religiosa, você pode ter certeza. Então ela não entraria. Se ela fosse entrar no conceito, seria nesse conceito estrutural de tipo, ai, não pode ser isso, não pode. Mas eu acho que seria assim, aceito. E você acha que, por exemplo, durante esse período que você viveu com a sua avó, isso influenciou alguma coisa, tipo, na sua expectativa assim, de vida, tipo assim, eu quero ser, quando eu crescer eu quero ser tal coisa, ou então quando eu crescer eu quero fazer tal coisa. Você acha que ser uma pessoa LGBT durante esse período, né, da sua adolescência, te dava muito medo, te dava muita insegurança do futuro? Não, nunca tive. Quando eu era mais novo, eu queria ser muito biólogo marinho, assim. E aí depois eu fui para a área da TI. Mas nunca foi relacionado à sexualidade, eu nunca vi isso como uma barreira. Eu sempre acreditei que se eu fizesse o meu, porque também foi muito imposto isso pra mim. Então, tipo assim, você vai ser gay, mas você vai ser a melhor em tudo. Você vai ser a melhor na sala de aula, pra não falarem nada de você, né? Você não ter nada pra te criticar. Além de, né, se só tiver o parâmetro da sexualidade. Então eu nunca vi como impedimento, assim, eu ser gay, etc. Tipo assim, foi que a gente comentou um pouco, né? Que essa parte do você ser gay, você ser da comunidade em si, já era uma cobrança mais, né? Porque, tipo assim, se você for gay, já basta você ser gay. Então, exato. Pelo amor de Deus, então vai estudar, vai saber na sua vida, vai ter não sei o que, vai ser não sei o que. Então, tipo, às vezes a gente se reprimia muito. Eu não sei se acontecia isso com você, mas comigo acontecia demais da conta. Eu sempre me reprimi muito, tipo, em questão de fazer as coisas, tipo por exemplo, na época do vestibular, eu lembro muito bem disso. A minha mãe sempre botava quente em mim pra me estudar e tudo mais. Teve uma vez que, eu saí pra tomar um sorvete, acho que era a véspera da prova, né? Uma amiga minha que ela me chamou pra tomar um sorvete pra me distrair. E aí eu tava muito nervosa na época pra fazer a prova. E aí fiz a prova, cheguei bem, mas não passei. E aí a minha mãe, tá vendo? Eu te falei pra você não ir, porque isso é... Então, tipo, isso sempre é mais cobrado da gente, né? Tipo, e assim, como você falou, pra você isso não influenciou tanto, chegou a ter tanto essa barreira. Mas a gente percebe que teve uma barreira, já que você era cobrado por conta disso. Sim, mas eu digo, tipo assim, na questão pensar da área, assim, eu vou ser da TI, não pode ser um TI gay. E isso eu nunca tive esse pensamento. Mas eu sempre tive o pensamento de eu não vou parar aqui no ensino médio, por exemplo, porque eu sou gay. Então eu não vou poder... Não que, né, seja ruim você não estudar, nem nada do tipo, mas eu digo que a gente teve um peso maior de, tipo assim, você não vai parar nisso. Sim. Você vai. É uma cobrança que, eu também me incluo nisso, a gente teve a oportunidade de estudar, de ir pra frente, de conseguir ir a mais, né? A gente sabe que tem muita gente aí da comunidade que não tem essa oportunidade, não tem um apoio familiar que segure na mão e fale, não, olha, você vai conseguir, você vai lá, você vai chegar até o final, você vai passar disso, né? Sim. Às vezes a gente tem a vontade, mas infelizmente a gente não tem o ambiente que ajude a gente, né? Não tem a família para ajudar. Muitas vezes quando a pessoa ela se assume gay, lésbica, bi, trans, a primeira coisa que a família faz é pegar e joga de casa. E aí todos os sonhos daquela pessoa vai por água abaixo, porque já é difícil. E aí se torna mais difícil ainda. E às vezes não é nem que a pessoa não seja forte, mas é que realmente quando a gente não tem um ambiente que te ajude naquilo, é muito difícil você chegar no a mais, né? Então que bom que você teve pessoas pra, tipo, te segurar e falar assim, não, vamos, vai,
se esforça. Eu sei que, apesar da cobrança ser muito alta, e sempre é muito alta, né? Isso sim, te incentivou internamente a chegar onde você queria estar, onde você almejava estar. Sim. Isso é muito bom. Sim. E você acha que durante esse período do colégio, o colégio te silenciava, te impulsionava? Você via, por exemplo, lá como um ambiente seguro, um ambiente onde você podia florescer, tipo, sabe, ter essa visão que a gente comentou? Na infância ali, né, nesse período até o Fundamental 2, Fundamental 1, aliás, eu não tinha esse parâmetro, né, como eu disse, eu queria só brincar. No Fundamental 2, que foi ali no 8º ano, por aí, eu comecei a não sentir mais um ambiente seguro na questão da sexualidade em si, né. Estar presente na escola era tranquilo, só que na sexualidade eu sempre tinha o impasse de me assumir, pra quem que eu podia falar, eu era gay, enfim, então não foi tão seguro assim. Eu acho que, mesmo não sofrendo homofobia hard, eu via pessoas sofrendo, eu vi pessoas sendo, né, humilhadas, enfim, ali por terem essa sexualidade. Então eu não queria... Isso é uma forma de sofrimento, né? E muitas vezes eu até ria junto, né? O que eu acho que muitas pessoas que são gays, etc., né, pra se camuflar, né? Autodefesa. Eu acho que sempre vai existir, sempre não, né? Espero que não acabe, mas as pessoas, pelo menos na minha época, eu acho que tiveram muito disso de, né, rir, pesar. Tem um exemplo de um menino que estudava com a gente, eu e o José, e ele zoava muito eu e o José, ficava tipo assim, porque vocês são gays, vocês são viadinhos, etc. Hoje em dia, ele é uma mulher trans. Então, é pra você ver como, né, assim, na verdade ele só tava jogando tão forte na gente pra que ninguém visse como é que ele é por... Exato. E tem muito disso ainda, né, tipo, a gente vê que tem muita gente que é homofóbica, que é transfóbica, mas que consome conteúdo pornográfico. Aliás, né, a gente vê isso aí. Sim. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Sim. E é o país que mais consome pornografia trans. Então, a gente vive mesmo nessa hipocrisia, infelizmente. E assim, né, e a gente vê, por exemplo, estudos e ações de outros países que influenciam esse debate, sabe? Esse cuidado da pessoa LGBT, que lá desde lá de baixo, mas você acha que a criança, ela sabe? Não, mas eu acho que ela tem que ter esse amparo, sabe? E tem que ter esse amparo na escola, professora, tem que ter amparo dos amigos em relação ao bullying. Eu acho que isso é importante pra gente crescer num ambiente saudável, sabe? Sim. A gente tem estudos, a gente tem profissionais sérios que mostram isso e que são bem claros em relação a isso, sabe? Mas infelizmente eu acho que, principalmente aqui no Brasil, são assuntos bem delicados que a gente... não é com qualquer pessoa que a gente pode conversar, não é com qualquer pessoa que estão dispostas a conversar. Então, realmente são assuntos bem, bem, bem complicados. Então, você falou que durante esse período você tinha amigos que você confiava, né? Que você falou sobre ser uma pessoa LGBTQIA+, né? E como foi esse acolhimento? Tipo, eram amigos muito antigos, ou eram amigos que você tinha conhecido durante aquele período do ensino médio? Eram pessoas que se identificavam, tipo, como LGBTQ ou não? Tipo, foi uma surpresa para todo mundo? E se teve mudança nesse comportamento? Sim. No tratamento com você? Se eles te impulsionavam a progredir, a ir mais pra frente? Como era essa interação? Não, mas sim, os meus amigos, eles foram muito tranquilos, assim, eles super me apoiaram, e além de me apoiar, eu tinha dois, assim, que também se identificavam mas também estavam naquele processo, tipo, será que eu sou, será que eu não sou? Era muito pouco falado a questão da bissexualidade, então era, né, 100% uma coisa, 100% outra. Em relação, por exemplo, atualmente na sua casa, você falou que você mora com as suas irmãs, com a sua avó, né? Como é essa interação entre vocês? Tipo, você sendo uma pessoa LGBT que trabalha e tudo mais, você acha que ainda assim você não é muito cobrada em relação a isso? Como é a questão do afeto da sua avó com você, das suas irmãs com você? Você acha que isso mudou? Não, então lá em casa
tá muito, sei lá, eu acho que é um dos melhores momentos, assim, que a gente tá se entendendo bem. Eu e meu avô, a gente tá se entendendo muito, a gente conversa diariamente, é normal. E as minhas irmãs, eu acredito que eu tenho ficado mais próximo. Porque além de eu só morar com mulheres, né, eu tenho um primo agora que é bebê, mas eu tenho minha tia, minhas duas irmãs, minha avó e minha prima. Então são, né, 5 mulheres, e eu sempre estive no meio delas, assim. E eu ser gay, eu acredito que seja mais tranquilo pra elas, sabe? Nunca, né, eu acho que nunca vai apresentar uma ameaça, nem nada do tipo. E eu e minhas irmãs, principalmente, a gente conversa de tudo, a gente tem super liberdade pra falar sobre tudo. Então, é muito tranquilo. E você acha, por exemplo, a questão do afeto é equilibrada? Tipo, você sente que você tem que sempre estar mais presente, ou então sempre fornecer mais afeto que elas? Ou você sente que, tipo, é uma coisa equilibrada? Que, tipo, da mesma forma que você dá afeto, você recebe afeto? Então, a questão do afeto, a gente é muito mais de fazer do que carinho, sim, né? Toque físico, sempre foi isso. Mas não acredito que tenha nada a ver com sexualidade, a gente só é meio assim, sequinho. Só que não acredito que tenha a questão de, tipo, eu ter que dar mais, ela ter que dar mais. Mas sim da responsabilidade que você tinha falado antes, da cobrança. Isso ainda me existe muito enraizado em mim ainda. Mesmo que não seja dito, sempre tem um olhar de tipo assim, ai, né, você tá aqui agora, mas quer melhorar, né? Você vai pra melhorar, vai pra estudar. Coisa que eu não vejo nos outros, assim, né? Não vejo nas minhas irmãs isso, não vejo na minha tia, na minha prima. Eu vejo muito mais em mim. Você falou que teve um momento da sua vida que você queria ser muito biólogo marinho, né? E depois você mudou, teve começou a refletir melhor, né? E viu que a área que mais você se identificava era a parte dessa de TI. E como foi esse processo? Então, eu queria muito ser biólogo marinho. Eu acredito que ainda vou fazer algum curso de natação, não sei, com um tubarão, só apaixonado pelo mar. Mas desde pequeno a minha tia é professora, então ela sempre falou, olha, se tu for por essa área, você pode acabar não... É aquela coisa de um youtuber, né, um jogador de futebol, etc. É entre 1,80 para conseguir ganhar bastante dinheiro na área da biologia marinha. Então você tem que, se tu for porque tu gosta, vai, só que pode ser que você não receba muito. E por justamente essa cobrança de tipo assim, ai, vou ficar na mesmice de todo mundo da minha família que tá recebendo só esse salário básico, eu sempre visei muito ganhar dinheiro, né? Desde que eu fui jovem aprendiz, eu sempre e tive meu dinheiro, eu nunca mais quis parar de ter dinheiro e ter mais, tá mais, enfim. Né? E ali, nesse processo de né, encarar a realidade de eu poder receber R$900 e começar na área de TI recebendo, né, na época era 1.900, assim, para o estágio, né, balanceado, preferi muito mais a área de TI. Só que foi também algo muito tranquilo, foi durante a pandemia, eu estava no último ano do ensino médio, eu tive que ficar em casa, e eu comecei a estudar em casa, fiz cursos sobre a área de dados, né, porque a TI tem várias vertentes, dados é uma delas, e você se descobriu na área? Eu me descobri na área de dados. Aí eu comecei a fazer a faculdade e hoje eu trabalho como analista de dados. E você acha que, tipo, você ser uma pessoa LGBTQIA+, nessa área que você trabalha, é complicado ou não é? Você acha que tem alguma dificuldade em relação a isso ou não? Não vejo dificuldade, nem passo. Inclusive eu vejo muitas pessoas também que na área são pessoas LGBTs. Inclusive a professora de um curso meu que é lésbica, então não vejo impasse, não vejo divisões na nossa área. E você já chegou a sofrer alguma microviolência ou então se sentir inferiorizado por conta disso durante o seu trabalho? Não, em nenhum momento. E durante esse período, tipo, você já está trabalhando há quanto tempo? Agora, nessa empresa, vai fazer 3 anos. Durante esses 3 anos, você já deixou, tipo, de falar que você é gay? Ou, tipo, desde que você entrou, tipo, você achou, tipo, um ambiente tranquilo e favorável para isso? No começo eu ainda tinha um pé atrás, porque tinha saído de um trabalho não anterior, mas um anterior desse anterior, que eu tinha sofrido uma pequena homofobia, né, ali, então no ambiente de trabalho. Então depois o próximo eu já fui um pouco mais traumatizado, que era uma escola de robótica,
Só que foi super tranquilo, meu chefe, super, né, nada a ver. E na área de dados, aí sim eu já entrei nos primeiros, sei lá, os primeiros 6 meses eu ainda tava recluso, tava conhecendo as pessoas, conhecendo meu chefe. Mas depois com o tempo, super me abri, hoje todo mundo sabe que eu sou gay, enfim, namoro. Não... Ah, então que bom, tipo assim, porque é o que a gente conversa aqui, tipo, desde o primeiro episódio. A nossa comunidade ela é diversificada, né? Como eu falei, nem toda pessoa trans ela vai ser expulsa de casa, nem todo gay vai ser expulso de casa. Nem todo gay, lésbica vai ter um trabalho ruim, vai ter um ambiente ruim. A gente está vivendo numa época onde as pessoas elas estão tendo consciência sobre isso. E não é só consciência, tá, pessoal? A gente tem direitos. Então, não é só a gente falar, a pessoa tem que dar isso. Não, ela é obrigada a nos dar respeito. Sim. Então, a gente está tendo atualmente essa mudança, né, no ambiente de trabalho, de ser mais leve, de ser mais tranquilo. Por exemplo, o seu relato é uma coisa muito boa. Mostra, porque é aquilo que a gente sempre conversa. Tipo, às vezes a gente já vai com uma certa assim, ai meu Deus, eu vou chegar ali. E aí quando você chega lá, tem um ambiente que é favorável, sabe? Que as pessoas são favoráveis, seu chefe é favorável. Você vê que é um ambiente que é para ser assim, sabe? Não é que você é privilegiado, mas é que o normal é para ser assim. Onde a nossa vida, ela não deve influenciar na vida do outro, nossa vida particular. Se você trabalha bem, se você não tem problema com o horário, se você faz as coisas como devem ser, é assim que é pra ser, sim, sabe? E que bom que a gente tá podendo ter esse relato hoje aqui, relacionado a isso. Se você aí de casa, pra você ver que é aquilo que a gente conversa, as coisas elas estão mudando, a gente precisa ter coragem e precisa ter... Eu sei que é difícil, né? Cada um tem sua etapa, tem seu momento. Mas a gente precisa ter coragem para viver a nossa realidade, viver a nossa coragem, viver a nossa verdade. Porque senão a gente vai como uma planta, vai murchando aos poucos, sabe? E como o Emerson falou, às vezes a gente chega no ambiente, a gente sente uma certa dificuldade com aquilo, a gente sente como é o território, né? Assim, mas depois a gente tem que ser a gente mesmo, pra gente poder trabalhar, viver a vida, viver a nossa verdade, sabe? É assim que é pra ser, né? E outra coisa que é muito importante, né, é que hoje em dia a gente vê muitas empresas, por exemplo, que vendem esse marketing, né? Nós somos diferenciados, a gente, leque pro lado, leque pro outro. Sim. É bandeira, assim. Mas a gente sabe que no dia a dia da empresa é totalmente diferente, né? E você já teve experiências assim com outros trabalhos ou antes de você começar onde você está atualmente? Já não vou falar exatamente o que era o trabalho, mas era um trabalho mais braçal. E onde tinha que carregar caixas, enfim, de produtos. E dentro desse ambiente, sim, não que eu tenha sofrido direto, por exemplo, seu dia a dia, nada disso. Mas como a gente Mas era um olhar diferente, era violências, né? rindo de alguma coisa. E não era questão de eu ser um pouco mais fraquinho, nada, porque tinham meninos mais magrinhos também. Era coisa comigo mesmo, tudo que eu fazia era pior. Então, tipo assim, se você estourasse uma caixa e eu estourasse uma caixa de um produto, eu tava fudido, sei lá o que, ia descontar do salário, etc. Agora, se você fizesse, não, tá tudo bem, sei lá o que, foi só um erro. Então, nesse ambiente, eu fui começando a sentir aos poucos, e que eu sentia que eu não me encaixava ali, primeiro por ser, por já fazer muita coisa além do horário, né, fazer hora extra, etc. Então, já era um trabalho que eu considerava ruim, porque não era... era obrigatório fazer hora extra, né, enfim. E essa questão das microagressões. Então, assim que foi possível, eu fiz um pé de meia e saí dessa empresa. E hoje em dia, por exemplo, você... quais são suas novas perspectivas? Quais são os seus sonhos? O que você almeja mais pra frente? Como tá? Hoje em dia eu sou analista de dados, então futuramente eu quero me tornar cientista, né, que é uma evolução da área da análise de dados, né? E voltado à minha vida pessoal, eu acredito que talvez eu vá me mudar para São Paulo. A gente mora em Santos, pode falar que a gente mora em Santos. Atualmente a gente mora em Santos, então eu quero me mudar para São Paulo. Meu namorado mora em São Paulo, então não sei como é que vai, né? Assim.
E falando assim, atualmente, né? Qual o que você almeja? Tipo, você tá com algum projeto novo? Se você fez um projeto interessante para sua empresa, como é que tá assim a situação atual? Então, além de trabalhar para minha empresa, que hoje é uma empresa que eu fiz um programa de automação, né? Ultimamente foi um trabalho que era manual e eu programei eu fiz algo que eu não precisasse fazer todo dia, que é demandado todo dia, mas eu posso fazer clicando um botão. Então eu fiz esse programinha, né, um robozinho que eu chamo, que ele faz. Gente, é um programinha que ele inventou para ajudar no próprio dia a dia dele, que a empresa não tem acesso. Então, exatamente, a empresa nunca recomendou fazer nem nada, tipo, eu fiz mesmo para desenvolver e por ter feito esse projeto sozinho, sem, né, ajuda de ninguém, apenas com alguns vídeos, eu almejo, né, crescer e ir para a área da ciência de dados mesmo, que é essa programação, pegar mais firme. E além de trabalhar para uma empresa em si, eu também trabalho para outra empresa são projetos pequenos, enfim, que eu também pretendo aumentar um pouco. Quero fazer novos contratos com novas empresas e assim evoluindo meu... Uhum. E você também falou que tem a pretensão de morar em São Paulo, né? Porque você acha que isso vai te ajudar nessa parte do crescimento profissional, né? Atualmente eu trabalho para São Paulo, mesmo morando antes. Eu trabalho home office, só que é para São Paulo, antes era híbrido, agora é home office. E São Paulo é tudo, né? Eu acho que ele, querendo ou não, sendo uma cidade conturbada, né? Muitas coisas, mas lá tá acontecendo muito. Em falar nisso, foi a primeira cidade que eu consegui andar de mãos dadas com o namorado. Eu não me sentia bem aqui, porque tem, né, bastante gente mais velha aqui em Santos. Então acho que lá, além da questão da profissão, também eu acho que é onde acontece tudo, as pessoas têm uma mente aberta, mas lógico que vai ter exceções sempre, mas se sente mais livre, muito mais livre em São Paulo. Isso é um fator. Por exemplo, eu vim de Belém para Santos, eu acho que eu já senti essa diferença, sabe? Sim. E eu nunca vou esquecer na vida. Aliás, acho que você tava com a gente. Foi no carnaval. A gente foi pra São Paulo. Eu de drag, só com a foto. Eu de drag e de faxina. Ai, nossa. Eu pegando o metrô em São Paulo de drag. Isso aí é uma coisa de se lembrar. Não, e o melhor é que o horário que a gente tava pegando o metrô, tinha um monte de gente com maletinha, mochila pra ir pro trabalho. A gente o tiozinho, com a maletinha, o de drag, com o cabelo assim, despatinho, andando de salto deste tamanho. De Barbie, né? Ai, nossa. Então esse dia foi um dia bem legal, eu acho que foi inesquecível assim, pra história. Você quer que fale sua rede social? Pode falar. Qual é a sua roupa? Emerson Shiro. Emerson Shiro. Tem ponto? Não, né? Não, é tudo junto, SHY. Eu falei Emerson Shiro, aí você fala, SHY. Isso. Tá bom. Eu vou fazer uma pergunta pra você, que é sobre, pra você, o que é transbordar? Tá, transbordar é você levar no sentido literal, mas também pro reflexivo. Que acredito que é como se fosse um copo de água, né? E aí ele vai enchendo até que transborde. Eu acredito que isso a gente tem que visar mais na nossa vida. Então, assim como na minha empresa, que o copo estava cheio e tinha todas as tarefas, eu transbordei e criei esse programa. E além disso, de transbordar do lado pessoal, também eu acho que transbordado de informação, então você tem que, né, evoluir, procurar crescer sempre, né, ser mais do que aquilo mesmo. E puxando o link para o canal, eu acredito que transbordar vindo do seu canal, mesmo que já tenham milhares de pessoas LGBTs que criam um canal, que criam conteúdo sobre isso, sobre esse debate, tudo, eu acho que mais ainda é pouco. Eu acho que quanto mais pessoas tiverem essa ideia de, né, criar um canal, falar sobre isso, que, nossa, mas mais um canal para falar da mesma coisa, sim, que é muito importante isso, essa conscientização. Então, criando o seu canal, você está literalmente transbordando informação, transbordando coisa, porque sim é mais um, mas pelo menos é mais um
que pode virar um homofóbico em um dia, mas um amigo escutou o seu canal e viu que não. Chegar a isso, né? Então, chegar às pessoas. Isso pra mim é tão E eu acho que, tipo, o seu depoimento, sua história hoje vai ajudar muitas pessoas aí a transbordar, né? E aí, eu acho que a sua história toda, eu acho que vai inspirar muita gente aí atrás, né? Mas eu acho que o que mais me marcou e me levou a esse sentido de transbordar foi você falar assim, nossa, foi a primeira vez que eu segurei a mão do meu namorado, assim, eu não tive medo, sabe? Eu acho que muitas pessoas que estão aí em casa buscam por isso, sabe? Essa Sim. liberdade. Eu acho que eu vou ser um pouco intrometida, né? Mas eu acho que isso pra mim também é muito transbordar a fé, transbordar amor. Eu acho que é isso que a gente precisa, transbordar esse afeto, transbordar esse amor. Sim. Em todos os lugares, sabe? Para as pessoas verem a gente, porque a gente não só sobrevive, a gente vive, a gente quer viver, a gente quer amar, a gente quer ser amado, a gente quer conquistar nossos sonhos, a gente quer quebrar barreiras, a gente quer ter família, a gente quer casar, a gente não quer casar, a gente não quer ter filhos. Então, eu acho que essa individualidade da gente ainda é muito tirada, né? Sim. Mas eu queria agradecer mais uma vez por você estar vindo aqui. Eu acho que você a sua história é muito especial, mas você é uma pessoa muito especial pra mim. Então, esse vídeo... toda hora eu falo que esses vídeos são especiais, mas é porque é especial mesmo. Mas, tipo assim, eu queria agradecer você por estar aqui. E agradecer a sua coragem de vir e falar da sua história. De poder botar a cara literalmente no sol e falar como foi a sua vida e sem medo e sem, sabe, sem amarras, porque eu acho que é isso que a gente precisa, falar e falar e falar e falar e falar, para quanto mais a gente falar, mais a gente ser ouvido, sabe? Exato. Você aqui gostaria de compartilhar suas redes sociais para os seguidores aí, a gente? O Instagram é Emerson Shiro, SHY. E é isso. Tem TikTok também, né? Tem TikTok também, né? Então você que gostou bastante aí da história do Emerson, quiser seguir ele nas redes sociais. Gente, muito obrigada mais uma vez por assistir esse vídeo até o final. Quero agradecer demais a todos os comentários, a todas as mensagens de amor e carinho que eu ando recebendo, tanto no Instagram quanto no YouTube. E eu acho que essas mensagens elas estão me impulsionando mais para continuar esse canal e de mim próprio transbordar, sabe? Porque a gente sabe que, apesar de todas as dificuldades, a gente já tem muitas dificuldades. E esse canal está me ajudando muito, muito a superar várias delas. E eu queria agradecer mais uma vez. E um beijo da Má.